Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Conosco aqui também está tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias que aconteceram aí a semana passada, um pouco também do fim de semana do que aconteceu. E a gente vai fazer um panorama, dar minha opinião aqui também, os meus 2 centavos, e a gente vai prosseguir. Antes de mais, se você puder deixar o seu like, o like deixa pro final, tá? Assiste o vídeo primeiro, depois você deixa o like. Mas se puder subscrever o canal, também deixar o seu comentário também no final do vídeo, eu fico muito agradecido, isso vai ajudar o nosso canal aqui a continuar crescendo, tá? E antes de mais, meu muito obrigado, tá bom? Vamos lá, primeira matéria eu trago para vocês aqui, ó. Trump chama o Brasil de péssimo parceiro comercial e diz que Bolsonaro é honesto, né? Vamos lá. Desde então, quando começou ali a questão do tarifaço, né? Ali no Brasil, que o Donald Trump ele impôs ali os 50% de taxa nos produtos de exportação do Brasil, né? Vem vindo aí, né? Se iniciou de fato uma guerra comercial Brasil e Estados Unidos e Brasil, né? No entanto, a gente sabe que tudo que aconteceu, isso é um fato, é, foi fruto de toda uma retaliação de falas do presidente Lula contra os Estados Unidos, né? A gente sabe que tanto o PT ali, né, a base do PT, sempre tem sérios problemas ali ideológicos contra os Estados Unidos em geral. E o que acarretou chegou nisso que a gente está aí agora, né? A gente sabe que a geopolítica, ela no momento é uma briga entre direita e esquerda, né? Então, o que aconteceu, o que eu vejo, né? Essa é a minha opinião, é óbvio. Caso vocês tenham uma opinião diferente disso que eu estou falando, por favor, deixe aí nos comentários que vai ser muito bom a gente ler e debater. É, com essas falas do presidente Lula, eu não conseguia ver algo diferente desse cenário que está atual, tá? Porque é que a gente sabe como é que o Donald Trump entrou agora nesse segundo mandato nele, né, nos Estados Unidos. Ele não está da mesma forma do primeiro mandato querendo dialogar. Ele veio para resolver, primeiro pensar nos Estados Unidos, faz parte do seu bordão, inclusive, America First, né? Primeiro os americanos e depois o resto do mundo, né? O que está acontecendo, lembra, né? Teve também uma briga comercial aí, uma guerra comercial com a China. Agora o Brasil é um dos alvos e vem outros aí pela frente, né? E não era de se notar, de se esperar isso aqui, né? Esse tipo de farpa trocada ali entre o Donald Trump e o atual presidente Lula, tá? E aí temos aqui o Lula, né? O Lula rebate, né? Dizendo ao Trump que é mentira do Trump, né? Que o Brasil não é um mau parceiro comercial, né? Óbvio, ele tentando se defender, né? É, e tem até a fala do Lula ali, né? Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e nós estamos desmentindo, né? Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil e só tem lucro, né? Mas nós sabemos também, né, que agora, na minha opinião, que o Brasil ele taxa, né, acima de qualquer coisa ali que venha de produtos exteriores, né? Não só os Estados Unidos. Uma prova disso, né, é a taxa lá, né, de produtos internacionais, ao qual hoje em dia fica inviável você importar alguma coisa de fora, né? Seja da China, dos Estados Unidos, fica impossível devido à taxação que o governo, né, o governo Lula ali, o governo do PT impôs ali sobre produtos internacionais, tá bom? Vamos lá. Fuga do tarifaço, né? O Brasil encontra dificuldades para exportar mercadorias, né? Isso não era uma novidade, né? A gente sabe que um dos maiores parceiros comerciais do Brasil é os Estados Unidos, assim como a China também, tá? Mas uma vez que você perde essa exportação, né, esse parceiro ali de exportação, que o Brasil está quase perdendo, ainda não perdeu, mas se continuar do jeito que está, se não houver uma negociação, vai acabar perdendo ainda mais, tá? É, vai ficar difícil, né? As coisas já não estão fáceis no Brasil, que essa é a verdade. Mas com mais esse tarifaço aí dos Estados Unidos, as coisas tendem a ficar cada vez piores, né? Aí já diz aqui, ó, especialistas explica a possibilidade de triangulação de exportação e risco para o governo brasileiro, né?
Gente, isso aqui era para o governo, quando o Donald Trump anunciou esse tarifaço, era para o governo já ter ido conversar, já tentar resolver ali, mediar a situação. Afinal, o Lula é um excelente diplomata internacional, né? Por que que ele não conseguiu resolver essa situação? E aí eu já te dou a resposta aqui, porque na época quando começou, né, cerca de a época parece ser muito longe, mas tem menos, não tem um mês, quase 2 meses, que anunciou o tarifaço, a porta-voz do Planalto lá, né, do presidente Lula nos Estados Unidos, ela estava de férias. E numa situação crítica dessa, ela não parou as férias dela para ir lá resolver a situação. Ela continua as férias dela. Então, o que que você vai esperar de um governo desse, né? É só um questionamento que eu faço, tá? Aí aqui diz, ó, na tentativa de achar uma fuga para o tarifário de 50%, né, de imposto por Donald Trump, as autoridades brasileiras tentariam triangular, ou seja, usar países intermediários a fim de que as mercadorias chegassem indiretamente aos Estados Unidos. Olha isso. Óbvio que isso não vai dar certo, né? Mas enfim. Vamos lá, próxima notícia para vocês. Anti-americanismo, imagem dos Estados Unidos piorou para pior para uma a cada 3 brasileiros após tarifaços do Donald Trump, diz pesquisa. Só que aí aqui, beleza, foi feita uma pesquisa, né, sobre isso, sobre o anti-americanismo. Agora eu te falo uma coisa. Quantas dessas pessoas vai para os Estados Unidos ou tem vontade de ir para os Estados Unidos? Porque você não tem como saber. Vai que eles pegaram essas pessoas de pesquisa, dessas pesquisas aí, são pessoas que de fato nem sequer têm interesse de ir nos Estados Unidos, né? É, e jogam a culpa nos Estados Unidos, sendo que aqui eu não quero mesmo defender os Estados Unidos, sabe? Porque não existe lugar perfeito nesse planeta. Sempre vai ter um problema. No entanto, a gente tem que ver os fatos que aconteceram, que foram realmente ali, né? A troca de farpas do presidente Lula, né? As falas do presidente Lula e entender o que que chegou, o que que aconteceu para chegar ao que está até esse tarifaço agora. Isso ele não dormiu e acordou no outro dia e falou: olha, vou aplicar um tarifaço no Brasil de 50% e pronto. Não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que nem foi isso que aconteceu, né? Se alguém discorda de mim, acha que realmente eu estou errado em falar essas coisas, desculpa, mas você está tapando os olhos aí, né, para não ver o que realmente de fato está acontecendo, porque tudo que aconteceu, todas as falas que o presidente Lula disse, ele queria o quê? Imagina se alguém chega na porta da sua casa, fala mal da sua casa. Você vai aceitar que a pessoa fale mal da sua casa, escurrache na sua casa, na frente da sua família? Não vai, você não vai levar esse desaforo para casa, entendeu? Não vai. Infelizmente a gente vive num mundo é assim, entendeu? É, E isso aí é carregado nisso aí mesmo. Agora vai fazer uma pesquisa anti-americanismo. Outros, os americanos não estão nem aí. A verdade é essa, os americanos eles não estão nem aí, nem para o Brasil e nem para o mundo, tá? Então a gente também tem que entender que, querendo ou não, infelizmente, né, o Brasil ele não é muito grande, ele é pequeno perto dos Estados Unidos, então não dá para você brigar com alguém que está maior que você, principalmente nesse âmbito político, é a minha opinião. E aqui trago outra matéria para vocês que diz, né, Zema diz que sanções de Trump contra Moraes são corretas e que Lula deu todos os motivos para a retaliação dos Estados Unidos. Aí, agora temos um especialista, né, falando sobre isso, né, sobre essa questão que eu passei para vocês anteriormente, né? Não adianta, a gente tem que abrir os olhos para o que tá acontecendo. A gente não pode fingir que nada aconteceu e que é aquilo que eu disse para vocês anteriormente, que o Donald Trump simplesmente ele dormiu, acordou e falou: não, é o seguinte, agora eu vou aplicar uma sanção aqui no Alexandre de Moraes e vou aplicar aqui, né, mais sanções em uma retaliação aí no Brasil, né, que é um dos nossos parceiros comerciais, porque sim, não foi isso, gente, não foi isso, entendeu? Aconteceu uma série de coisas aí para chegar onde a gente está hoje, tá? Aqui diz, né, outra matéria falando sobre uma fala do Alckmin. É lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil. Ó, a fala dele aqui já diz.
São pessoas que querem que o Brasil melhore, pessoas que estão vendo que o Brasil não está tendo um bom desenvolvimento, que esse governo está gastando mais do que arrecada e que esse governo cada vez mais ele está criando novas taxas ali para punir o brasileiro, porque você, vou citar um exemplo para vocês, o IPVA. Né, que o IPVA no antigo governo foi extinguido ali, não era necessário pagar mais o IPVA. O governo do PT foi lá e voltou com esse imposto de novo, né? Então, assim, esse é um dos, tem vários outros impostos que foram criados que, ao meu ver, eu vejo que o governo só ele quer punir os brasileiros, as pessoas que fazem o Brasil ir para frente, é essas pessoas que eles querem punir, porque não faz sentido. Qual é a lógica de criar tanto imposto para o Brasil, sendo que o governo não entrega o mínimo, né, o básico ali, que é os três pilares que eu já falei em outro vídeo para vocês, que é saúde, segurança e educação, desculpa. Saúde, segurança e educação. O governo não consegue entregar. Sem contar, até vi aqui nessa matéria que fala sobre a fraude do INSS, além disso, tem essas questões de fraudes ainda que o próprio governo rouba o cidadão de bem. Como é que você quer que que o Brasil, o brasileiro vá a favor, vai aplaudir isso aí e falar, não, tá tudo certo, eu estou pagando mais imposto, tá me sobrando menos dinheiro, as coisas no mercado estão tudo mais caro, mas tá bom, isso aí eu tenho que ficar do lado do governo. Não é assim que funciona, gente. O brasileiro, quando ele vai no supermercado, que ele sente no bolso dele, aí ele vai buscar um culpado. Enquanto ele não sentir no bolso dele, enquanto tudo tiver nos mesmas coisas ali, ou até mais baratas as coisas que ele compra, costuma comprar ali, né, no supermercado, vai no shopping, alguma coisa que ainda continua num preço razoável, tudo bem. Agora começa a aumentar os preços, que é o que já acontece no Brasil atualmente. Aí você vai descobrir que o brasileiro ele vai procurar um culpado e o culpado é o governo. E de fato é. E ele não está errado, porque de fato é. Porque se a inflação está subindo, a culpa é do governo, ineficiência do governo. Se falta segurança, é ineficiência do governo também. Se falta saúde, também. E se falta a educação, mais ainda. Que aí mostra que o governo é incapaz de entregar o que ele está fazendo ali. Ou seja, ele está no poder e fazendo alguma coisa totalmente contrária. Que é o que eu consigo ver, é a minha opinião que eu consigo ver desse governo, né? Tá bom? Vou passar muito breve aqui, que fala sobre um plano de lançamento do governo com efeito contra o tarifaço, né? Eles preveem aí, né, um crédito de 30 bilhões para a empresa, né? Está previsto aí, né, o adiantamento de cobrança de impostos e outras medidas, né? Estão buscando aí alguma forma, né, a medida provisória aí para poder tentar alavancar aí essas exportações e fugir do tarifaço, tá? Vamos ver o que que vai dar, mas esses 30 bilhões que eles estão disponibilizando aí para o setor, eu já consigo ver que alguém vai ter que pagar essa conta, porque o governo não solta dinheiro assim simplesmente porque sim, tá? Esse dinheiro vai voltar para o governo de alguma forma, vai gerar algum imposto e eu vou ficar de olho também para que a gente possa acompanhar isso aí, tá? Aqui fala novamente, né, dos laços ali entre uma matéria que fala sobre os laços da China com o Brasil, que é um dos melhores países ali, né, no que o Lula diz que é no atual momento. Como parceiro comercial, eu sou totalmente de apoio, né, porque nós vivemos em um mundo globalizado, a gente tem que ter parceiros comerciais e trazer riquezas para o nosso país. No entanto, tem um ponto negativo que eu acho que esse governo está fazendo, que é as terras raras que a gente tem, está disponibilizando aí, vendendo nossas terras raras aí para a China. Eu acho desnecessário porque as terras raras é um commodity que a gente tem, é um dos commodities que a gente tem de maior valor do nosso país. Então, eu acho que deveria ter uma troca. Por exemplo, você vai fazer um acordo de extração de terras raras no Brasil, mas em troca ter também, além do valor monetário, ter também ali uma troca de tecnologia, fazer o país evoluir, né? Mas não é isso que está acontecendo. Simplesmente está vendendo das terras raras o minério que a gente tem e é isso. E o objetivo é só dinheiro, né? Última notícia que eu trago para vocês, depois eu vou trazer um vídeo mais completinho, que é sobre a reunião que houve aí que marcou história e fez história. Donald Trump e Trump fizeram uma reunião no Alasca, meus amigos, uma reunião somente os dois, sem a Europa, sem qualquer outro político, só os dois. E fundamental, só um spoiler que eu vou trazer para vocês.
o Donald Trump e o Putin entraram no mesmo carro. O Putin não usou o carro clássico russo, usou o Rolls-Royce do americano. Os dois foram lado a lado dentro do carro, conversando, sabe lá Deus o quê. Mas eu vou trazer um vídeo completinho para vocês, tá bom? Pessoal, paro por aqui porque esse vídeo já ficou muito grande, tá bom? E eu vou trazer um vídeo mais completo para vocês com todas as informações sobre essa reunião que é bem interessante, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça, deixa o like, deixa o seu subscrever ali o canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e agora a gente continua no campo de comentários que a gente vai continuar nosso debate, tá bom? Fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal.